Boa noite a todos. Eu vou começar a minha exposição, sempre voltando a esse tema de qual seria o sistema de saúde ideal, né? O que a gente persegue, em que a gente utilizasse da melhor maneira os recursos, que a gente tivesse voltado para cuidar da saúde da população, com cuidado no que diz respeito à experiência dos pacientes e que também levasse em conta o bem-estar dos profissionais de saúde. Então, o que a gente tenta aqui, falando de comunicação, e hoje em especial, aqui a gente discutindo essa questão do acesso, lembrando que o acesso, ele não diz respeito só à distância, né? A gente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem situações de risco para a gente acessar determinados pontos da cidade, que é um elemento que dificulta, não é, tanto o deslocamento do paciente para o hospital, quanto dos profissionais de saúde até a casa dos pacientes. Então, o acesso ele não diz respeito só à distância, mas também às condições de segurança daquele ambiente. E aí, a questão da comunicação é um elemento que sempre foi estudado, não é? No que diz respeito ao cuidado, ao encontro que existe entre alguém que busca o cuidado e a pessoa que oferece o cuidado. E a gente sabe que hoje em dia existe uma questão que sempre a gente pode melhorar a comunicação e, ao mesmo tempo, uma disfuncionalidade dessa comunicação com, por exemplo, a utilização do WhatsApp como um meio de comunicação nesse tema tão sensível. E aqui um artigo que a gente sempre visita, que é um artigo em que prova um princípio que foi apresentado em 2017 no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia, mostrando ganho de sobrevida, melhora de qualidade de vida, redução da demanda da emergência, quando o Patient Reported Outcome, ou o relato na perspectiva do paciente, foi utilizado como um elemento que gerava a necessidade de comunicação. Isso vem se repetindo em outras situações, em outros países, em outros contextos, com aumento de sobrevida. Aqui, esse estudo reduzindo a demanda pela emergência na Austrália. Esse aqui na França, mostrando mais uma vez o ganho de sobrevida em pacientes com câncer de pulmão. E por isso, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, no seu congresso do ano passado, colocou o Patient Reported Outcome como um elemento central no que a gente identifica hoje em dia como oportunidade para a transformação digital, melhorar o cuidado. Esse aqui é um outro elemento que eu acho importante, que diz respeito à qualidade de morte no nosso ambiente. Então, esse estudo levantou a qualidade de morte em vários países, e infelizmente, quando a gente olha o ranking, né, o Brasil vem se colocando como um dos últimos países em termos de qualidade de morte. E esse é um elemento que também dialoga com esse nosso tema de discussão, porque o meio digital, ele pode ajudar a gente a transformar essa realidade de melhora do cuidado paliativo, né? E aqui esse estudo mostrando que existem prioridades como o desenvolvimento de dispositivos móveis que possa incorporar a perspectiva do paciente, e é exatamente isso que a gente vem tentando fazer. E a gente está aqui para discutir esse tema e as experiências. Ou seja, a gente quer desenvolver uma comunicação que seja ela tem eficiência na forma de comunicar, tanto para capturar aquilo que é importante para o paciente, quanto para facilitar a devolução que o profissional de saúde deve dar a essa demanda. Que ela seja segura, ou seja, que seja um ambiente protegido, porque são dados sensíveis que circulam, e que com isso a gente consiga melhorar os desfechos do cuidado, preservando, obviamente, a, a, a capacidade da equipe de saúde em estar entregando da melhor maneira possível e preservando, obviamente, a saúde do profissional de saúde. Então, a ideia foi desenvolver exatamente uma ferramenta simples, não é? Que ela tenha a capacidade de capturar os sintomas do paciente, que a gente possa dialogar com os pacientes, que ela possa capturar o performance status e a qualidade de vida do paciente e que a gente possa se comunicar em escala com esses pacientes. Então, ela é calibrada, ela é desenhada, ela foi desenvolvida com esses objetivos, né? Do lado do profissional de saúde, a ferramenta permite que você organize essas demandas, que você acompanhe de maneira coletiva essa comunicação e que esse desenho, obviamente, pode ser encaixado de acordo com a característica e a dinâmica do serviço.
de modo que ela possa se adaptar à realidade local. Com isso, você cria um canal dedicado para registro de forma estruturada e você tem informações básicas do paciente. Com isso, você consegue é, devolver uma conduta de uma maneira mais segura e rápida. A gente vem desenvolvendo um estudo prospectivo no INCA, né, um estudo randomizado, tentando avaliar exatamente esse impacto no que diz respeito à qualidade de vida e à demanda por atendimento não programado. E a gente consegue, assim, ainda que qualitativa, não quantitativamente, tem dados estatísticos, mas perceber que os pacientes realmente têm se beneficiado disso. Então, o número. E no HC4, né, esse é um estudo no HC1, no HC4, a utilização da ferramenta ela já se dá de maneira estruturada na rotina e dando assistência exatamente a essa população que fica sobre cuidados domiciliares, né? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como é que é, a ferramenta pode informar, né, informações no que diz respeito a demandas que possam estar existindo dos pacientes, a distribuição dos diagnósticos. Aqui, uma coisa importante é a opinião do usuário, né? E aqui a diretora da unidade, vendo que a ferramenta ajudou, porque ela realmente facilitou aquilo que já era a rotina, né? De tentar refinar a comunicação com os pacientes. Então, a gente tem a estratégia, né? A utilização dessa ferramenta, que ela é baseada em evidência e desenhada exatamente por pessoas que estão envolvidas com o cuidado. Ela se mostra adequada para a navegação, que isso não se restringe ao paciente oncológico. Ela permite esse monitoramento domiciliar remoto e também pode servir para uma transição, né, de um cuidado especializado para um cuidado primário. Essa é mais ou menos o mapa das regiões onde vem sendo utilizada a ferramenta ao redor do Brasil, e a gente está tendo aqui o prazer, a satisfação de estar conversando com as colegas do Pará, que vão apresentar a experiência dela. E aqui eu queria trazer, só para a gente refletir, que isso é um tema que está todo mundo enfrentando ao redor do mundo. Então, é essa revisão sistemática aqui, que foi publicada em 2021, por um grupo chinês, mostrando que exatamente essa saúde móvel, né, ou utilização de dispositivos móveis, se bem direcionado, ele pode exatamente servir como uma oportunidade da gente estar rebalanceando o acesso e atendendo a lacunas de assistência que não conseguiram ser resolvidas até agora. Então, a ideia, né, nessa primeira fala é exatamente apresentar isso de maneira geral, não é? De onde vem a ideia de o Patient Reported Outcome, que isso é baseado em evidência e que ele vem demonstrando exatamente um benefício na perspectiva do paciente e, e o benefício para os profissionais de saúde. Quando a gente olha um sistema novo, né, muitas vezes existe um aumento do esforço para que a gente possa instalar ele, mas ele não pode, o nível de esforço da utilização não pode ser maior do que era antes. E o que a gente tem que procurar é exatamente a gente partir de uma situação atual, ainda que a mudança exija algum esforço, mas que depois o dia a dia de utilização dessa ferramenta venha facilitar a nossa tarefa, facilitar o nosso cuidado, economizar o nosso tempo, organizar o nosso trabalho. Então, eu queria finalizar a minha fala agradecendo a atenção de todos, agradecer a FAPESP, a Vila dos Games, ao Instituto Nacional do Câncer, que vêm sendo parceiros no desenvolvimento dessa ferramenta, e eu fico por aqui para a gente discutir depois. Muito obrigado.